É julho, está muito calor, estão 30 graus e quer pôr aquele vestido que já não punha desde o ano passado. Só que vai fechar o feixe e não aperta. Sobe à balança 3 kg a mais, mas não se sente gordo. Olha para as suas pernas e estão inchadas, os seus dedos estão mais grossos, não lhe cabem os anéis. Isto é o quê? É retenção de líquidos. E acontece principalmente agora nesta altura do verão. Vamos falar de efetivamente o que é a retenção de líquidos, dos sintomas, do que é que acontece no nosso organismo e também do que é que podemos fazer para evitar. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e hoje vamos então falar sobre retenção de líquidos. Quando a temperatura sobe, o que é que vai acontecer no nosso organismo? Os nossos vasos sanguíneos vão dilatar, efetivamente para que o calor se vá embora ou para nos ajudar aqui a controlar o calor, e é exatamente isso que deve acontecer. Não há problema nenhum com isso, é o nosso mecanismo de defesa para nós mantermos o equilíbrio e a homeostase. O problema é que os vasos, quando dilatam, acabam por ficar mais permeáveis e a água que era suposto estar lá dentro, não é? O líquido que era suposto lá estar dentro, no nosso sangue, acaba por sair e para ir para as outras células, portanto, para o espaço que não é o nosso sangue. Por isso, o que é que acontece? O nosso sangue fica efetivamente mais espesso e não é bom, porque dá-nos os sintomas todos de desidratação, acabamos de ficar mais desidratados, mas acumular água noutros sítios, que não é bom. Por isso é chamada isto a retenção de líquidos. Portanto, o resultado disto tudo, o que é a retenção de líquidos? Efetivamente, é quando sentimos as pernas inchadas, os tornozelos o dobro do tamanho, parece que os pés não nos cabem dentro dos sapatos, não conseguimos pôr anéis, quando tocamos na pele e nas nossas pernas e fica assim até meio uma covinha porque é água, não é? Porque são líquidos e não é músculo, nem gordura, nem nada. Isto então é a retenção de líquidos, é a maneira como o nosso corpo nos mostra que efetivamente a água não está no sítio correto. E efetivamente com o calor isto acontece mais, por aquilo que referi anteriormente, porque os vasos acabam por dilatar, o nosso sistema linfático também sofre aqui algumas alterações que vão potenciar então esta retenção de líquidos. Efetivamente o sistema linfático, com às vezes estamos mais parados, estar muito calor e não nos apetecer mexer tanto, acaba por parar um bocadinho e também acaba por haver então esta retenção de líquidos. Tudo isto junto dá estes inchaços que falamos e que são tão habituais então nesta altura do verão. E aqui entra um paradoxo. Nós pensamos, ainda no outro dia, muito pouco tempo tive esta discussão entre aspas, ou tive esta conversa com uma amiga minha, estávamos a falar da retenção de líquidos e que diziam, pois, mas já estou toda inchada, não vale a pena, não vou beber água, que só vai piorar. Mas não, é exatamente o contrário. Eu costumo dizer que funcionamos um bocado como camelos, ou seja, o que é que acontece? O nosso organismo se acha ou se percebe que estamos com pouca água, vai acontecer é que vai tentar acumular essa água dentro do nosso corpo. Portanto, se não bebermos água, ele vai pensar, isto agora não vai haver água durante algum tempo, por isso é melhor guardá-la e não vou eliminá-la através da urina e isso tudo, por isso é que também a urina fica mais concentrada e vou acabar por ficar aqui nas células, não vai ser preciso para daqui a bocado. Por isso, a hidratação é fundamental, então na altura de calor, como a pessoa transpira mais e fica mais desidratada, é muito importante reforçar, por isso quanto mais água bebermos, menos inchaço vamos ter, a não ser que bebamos 5 litros de água e que não faça sentido para o nosso organismo. Beber no verão, se calhar entre 2 litros a 3 litros, é interessante para a maioria das pessoas, portanto pode ser bom. Às vezes só bebemos 1 litro porque achamos que é suficiente, ou só bebemos o mesmo que bebemos no inverno e no verão precisamos de beber mais. Por isso, eu sei que parece estranho estarmos a beber água quando estamos a reter líquidos, mas efetivamente é bastante importante para a retenção de líquidos, então a ingestão de água e não estarmos em fase de desidratação. Outro dos fatores que nos fazem ficar assim inchadas e com esta retenção de líquido é o consumo de sal, portanto o consumo de sódio, muitas vezes escondido, outras vezes não tão escondido, ou seja, às vezes está nos queijos, nos enchidos e nem nos apercebemos, pensamos, mas eu nem sequer pus muito sal na comida, não é possível eu estar a comer muito sal, mas não, às vezes está escondido em alimentos que não somos nós que preparamos. E o sódio retém bastante água, cada grama de sódio a mais que ingerimos representa mais ou menos 100 ml de água que acumulamos, ainda é uma quantidade grandinha. Os portugueses, em média, comem mais ou menos o dobro, ou consomem mais ou menos o dobro do sódio que a OMS recomenda, e na maioria não é, lá está a sal que nós adicionamos à comida, mas é o sódio presente nos alimentos processados e em alimentos em que nós nem sequer pensamos que ele lá está. Ou seja, quando é que isto é normal e quando é que não é normal? Efetivamente,
bebemos pouca água, se estivermos muito tempo sentados, se tivermos um jantar com mais consumo de sal, se é verão e está muito calor, é normal que possamos sentir mais inchaço. No entanto, este inchaço normalmente, ou o saudável é que desapareça depois de descanso, depois de pormos as pernas para o ar. Se não passar ou se for muito persistente e não percebemos onde vem, deve ser consultado sempre um médico, pode ser alguma coisa que não seja só uma retenção de líquidos normais, pode ser um problema renal, pode ser assim vários problemas que são importantes também serem observados pelo médico. Outro tipo de inchaços que é bastante importante irem ao médico é quando são diferentes, ou seja, quando a perna direita está inchada e a esquerda não está. Normalmente é uma coisa mais local e não é uma coisa genérica, portanto, ou generalizada, e portanto deve ser observado pelo médico. Se for acompanhado ou por falta de ar ou por palpitações, alguma coisa inexplicável, e se estiver muito demasiado ou muito inchado também é um sinal de alarme, bem como se tem muitos edemas e tem doenças ou história de doença renal, tanto sua como na família, porque quer dizer que as coisas podem não estar equilibradas, o rim pode não estar a filtrar bem e a haver uma acumulação maior de água. Então, para terminarmos, o que é que podemos fazer? Como tenho vindo a referir, uma das coisas mais importantes para esta retenção de líquidos de verão é beber água. A seguir, fazer caminhadas. Também às vezes parece meio contraditório estarmos a andar quando temos as pernas inchadas, porque parece que estamos com as pernas para baixo, mas não. Andar ajuda a ativar aqui a nossa circulação e faça com que haja algum retorno venoso, portanto isto também vai ajudar bastante. Serem então mais ativos e depois também reduzir então o sal da comida. Portanto, são estas as medidas que podemos fazer para minimizar então esta retenção de líquidos. Pensem que ela é normal no verão. Então, para este inchaço e esta retenção de líquidos fisiológica de verão, o que é que devem fazer? Vou resumir um bocadinho aquilo que já disse. Beber muita água, portanto isto vai ajudar bastante. Caminhar, pode parecer assim estranho, caminhar e a atividade física, temos os pés inchados, se calhar achamos que é melhor deitados e com as pernas para cima, mas não, caminhar ajuda a ativar aqui o nosso sistema circulatório e que haja um retorno venoso melhor. Também ajuda a diminuir então o sal na comida. Portanto, se fizerem estas coisas todas, vai melhorar. Se por acaso tem algum daqueles sintomas de alarme ou se não percebe se é fisiológico ou não, aí deve ser visto por um médico. Se quiser algum aconselhamento mais específico ou se quiser avaliar a sua tensão, porque também pode ser aqui alguma alteração da tensão arterial, pode ir ter connosco à clínica mylab.care. Estamos também então no Instagram, TikTok e Facebook e temos aqui mais dicas sobre a sua saúde. E se gostou deste episódio, não se esqueça, compartilhe e subscreva o nosso canal. Até ao próximo episódio.